Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo, no YouTube, você assiste a programas gravados com autores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. São mais de 500 programas disponíveis para você assistir de onde você quiser e compartilhar. Hoje conosco nós temos um intérprete de Libras, que nos acompanha até o final do programa. E no canal do Sempre um Papo, no YouTube, eu te convido para se inscrever, para receber as nossas notificações sempre que um novo programa entrar no ar, igual a esse que a gente vai gravar agora com a Ana Cunha, ilustradora. Bem-vinda, Ana. Olá, olá Josane, olá a todos. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com esse convite. Agradeço ao Afonso, agradeço a você, a toda a equipe. Uma alegria para mim. Ana, a alegria é toda nossa, Ana. Antes da gente começar a falar aí sobre a sua trajetória, sobre o livro Origem, né, que te deu o grande prêmio Jabuti de ilustração, um livro que você também escreveu, os poemas, eu quero te convidar e convidar quem está nos assistindo para ver um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente volta para conversar com a Ana Cunha, que é ilustradora, graduada em Artes Plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais e pós-graduada em Ilustração pela Universitat Autònoma de Barcelona. Já ilustrou mais de 30 livros para editoras brasileiras e estrangeiras, recebeu os prêmios Jabuti, prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil e Northern Lights, da Noruega. Teve diversos títulos selecionados para o catálogo de Bolonha, finalista do Prêmio Jabuti em outras edições, e a History About a Fiaia, é isso, Ana? A FIA. A FIA. Figurou entre os 25 melhores livros infantis de 2020 na lista do New York Times. Foi indicada ao prêmio Kate Greenaway Medal, recebeu menção honrosa no prêmio João de Barro e esteve entre os 10 ilustradores brasileiros selecionadas para a Bienal de Ilustração de Bratislava em 2019 e 2021. Também se formou em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas nunca atuou no meio. Mais ou menos, né? Porque não está nas ilustrações, né, Ana? Ana trabalha com ilustração desde a juventude. Aos 18 anos, começou pelas próprias produções. Ela faz cartões, caderninhos e agendas que passaram a ser comercializados em seu website, em suas redes sociais e em várias livrarias também. Bem-vinda, Ana, que alegria ter você aqui. Obrigada, Josane, prazer é todo meu. Ô, Ana, vamos começar falando assim, a Ana já participou do Sempre um Papo numa edição presencial, que eu também tive a oportunidade, a honra de mediar junto com a Cris Guerra, né, Ana? Isso, foi muito divertido. Um livro lindo também, né, chamado Mãe, né? Isso, livro que a Cris escreveu e que eu ilustrei. É um luxo o livro, quem tiver a oportunidade de conhecer também. Hoje a gente tem um foco aqui que é falar sobre o livro Origem, que é esse aqui, que a Ana acaba de ganhar o Prêmio Jabuti 2022, na categoria Ilustração,
É um livro bem especial, que é o primeiro que a Ana escreveu também, né, Ana? Mas antes da gente entrar nele, eu quero te pedir para contar um pouco a respeito da sua trajetória, assim, até chegar aqui, um pouco da sua infância, adolescência, seu contato com a ilustração nessa idade, com a literatura mesmo. Você gostava de ler, de escrever, de desenhar? Então, eu sempre gostei de ler e de desenhar, assim, as minhas memórias mais antigas, isso já estava presente. Eu sempre estava assim no meio dos livros, no meio das histórias e fantasiando muito. Tenho muitas memórias de ilustrações, assim, me marcaram muito, e a minha memória não é boa, então isso para mim é algo é, que é bem importante, assim mesmo, de como que eu fui marcada pelos livros e pelos desenhos, né? Eu sempre gostei, desde muito pequena, e tive o privilégio, assim, de na minha família, na minha casa, eu ter livros em torno de mim e ter até mais do que isso, assim, de ter pessoas dos livros em torno de mim. Então, Bartolomeu, por exemplo, era uma pessoa relativamente próxima, assim, os livros dele sempre chegavam depois dos lançamentos e isso ficou muito marcado, assim, isso desde pequena era uma presença muito forte na minha vida. Mas eu também não imaginava, assim, que isso era uma profissão, ou talvez não tivesse confiança, né, na minha capacidade de seguir esse caminho. Então, eu estava sempre desenhando e até escrevendo, fazendo os meus próprios livrinhos, mas era uma brincadeira. E meu outro grande fascínio, assim, que também era muito genuíno, era pela natureza, pelo mato, pelos enigmas, assim, da vida, da existência. Então, eu acabei, na minha adolescência, assim, eu achei que eu ia estudar biologia e era esse o meu único plano. É, cada vez mais envolvida, na verdade, assim, com os livros, porque na minha adolescência, eu deixei, assim, de consumir esses livros, né, infantis, como esse tipo de literatura para criança, mas eu passei a consumir ainda mais como um interesse meu mesmo, assim, como um interesse forte, né, de ilustração e de começar a ver quem eram os ilustradores, assim, nunca abandonei isso. Mas eu fui estudar biologia. E no primeiro semestre eu falei, gente, que é isso, assim, onde que eu estava com a cabeça? Porque eu nunca tinha, assim, procurado saber como é que era, assim, as disciplinas ou um cotidiano, assim, de um pesquisador, enfim. Eu tenho um problema muito sério com matemática, assim, mas é um problema é, radical mesmo, de incompatibilidade. E aí, quando eu cheguei lá, assim, no primeiro semestre, as disciplinas eram quase todas na engenharia, assim, química, física, estatística. E aí eu falei, nossa, não vai ter jeito, não vai ter como. Eu apavorei, assim, eu não tinha um outro plano. E a única coisa mesmo que estava ali na minha vida, que tinha estado o tempo todo, era a ilustração, né, o desenho. Bom, e aí eu prestei vestibular para artes plásticas, fiz os dois cursos ao mesmo tempo, porque eu também não tinha coragem, assim, de largar a biologia, que eu gostava muito e me divertia muito, assim, me encontrava muito também em muitos lugares, mas eu já não me via atuando, assim, né, profissionalmente. Acabei fazendo licenciatura, que não era assim o meu plano inicial, mas que também foi muito importante para minha formação, assim, foi muito rico, foi algo que contribuiu muito. E nas artes plásticas, né, que eu fiz na Guinhar,
não tinha ilustração, na verdade, assim, não tinha nem essa disciplina e não tinha muito esse espaço. Então, foi algo que é mesmo assim, eu fui encontrando, assim, e tateando, meio que abrindo caminho, de uma maneira bem acidentada, assim, né, meio incerta, não foi uma coisa, assim, que se concretizou, assim, né, de uma vez, foi uma coisa que eu fui buscando, meio sem saber, assim, onde encontrar, mas acho que a ilustração me encontrou e eu encontrei ela, assim, nesse caminho. Pelos meus produtos, né, de papelaria que eu já fazia e E vinha foi seu continuando. primeiro trabalho profissional, foi com seus próprios produtos de ilustração. Sim, foi o meu primeiro trabalho e também foi uma maneira, assim, de partir de algum lugar, assim, né, de ter um portfólio, de experimentar, de aprender, de arriscar, né, de ousar alguma coisa, de estar sempre produzindo, assim, mesmo num momento e que isso ainda não tinha se concretizado assim como uma demanda de trabalho, então eu fazia para mim mesma e produzi muita coisa até que E quando cheguei que nas surge? revistas. Primeiro revistas, vieram as revistas. Foi isso. Eu cheguei nas revistas, comecei a ilustrar para algumas revistas, e depois eu fui estudar ilustração, porque, enfim, eu acabei indo um pouco para o design gráfico depois que eu me formei nos dois cursos, porque eu achava que era um lugar onde eu poderia ter um ofício, assim, um trabalho formal. Eu nunca me vi, nunca me senti confortável, assim, nunca me enxerguei sendo artista, assim. Eu queria ser uma artesã de alguma coisa, eu queria ter um ofício e não me encaixava bem, assim, nesse lugar que me soava pretensioso e não me sentia confortável com essa ideia. Eu queria ter um trabalho. Então, acabei indo um pouco para o design gráfico e fui trabalhar em editoras, fui trabalhar em escritórios de design gráfico E e aí, depois como que fui estudar ilustração, porque eu já estava começando a trabalhar com isso, mesmo dentro da agência que eu trabalhava, assim, eu acabava pegando os projetos de ilustração que apareciam, assim, tanto para design quanto para publicidade. e aí E você fez ilustração em Barcelona? e aí eu fui estudar, assim, eu sentia um vácuo, assim, na minha formação, porque também a minha formação de design gráfico era totalmente autodidata e na prática, assim, né? Tive professores ali por onde eu passei, mas não tive uma formação formal. Então, me sentia super insegura de estar atuando já numa área que eu não tinha estudado, né? Então, eu fui fazer essa pós-graduação em ilustração e foi justamente quando apareceu, coincidentemente, o primeiro livro para eu ilustrar, que É o era um vestido livro de menina. O Vestido de Menina, isso, escrito pela Tatiane Filinto e publicado pela Peirópolis, de São Paulo. E foi um presente, assim, porque é um livro lindo, super especial, e foi um momento muito feliz, porque eu acho que eu vinha esperando por ele, assim, era onde eu queria estar, né? Mas teve muitos anos ali antes disso acontecer. Eu já estava trabalhando, eu já tinha 25 anos, então eu já estava alguns anos ali nessa trilha, assim, dessa coisa de livro, design, ilustração e os meus produtos e tudo mais. E E qual que foi depois desse livro eu nesse livro, segui. chegando nesse livro aí, qual que foi assim, não sei se pode dizer, o grande desafio para você, né, nesse primeiro livro ilustrado, assim, você se sentiu, como que você se sentiu, né, ali com essa, você já tinha essa experiência, mas e buscava, né, essa oportunidade, é,
qual que é assim, o desafio, mas o segredo da ilustração infanto-juvenil, Ana? Eu senti e ainda sinto uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade, ilustrar livros, escrever, né? Mas eu acho que produzir coisas para criança é uma coisa que me demanda assim, muito comprometimento, muita reflexão, tomar um partido assim de muitas coisas, né? De coisas políticas, de coisas assim, de que tipo, né? De trabalho eu quero oferecer, né? Não no sentido de passar uma mensagem para a criança, porque eu não acredito nisso, né? Literatura e não é essa a ideia, né? Ser algo pedagógico. Mas eu acho que é um trabalho que exige que se reflita sobre ele, porque é uma coisa muito grandiosa, eu acho, né? O que isso pode influenciar, assim, né? Na formação de um ser humano. Então, acho que é mais isso, assim, é algo que me leva muito a pensar profundamente sobre o que eu estou fazendo, mas a parte criativa, eu sigo meus instintos, assim, não é algo que eu consigo muito planejar e saber muito bem, assim, quais os desafios concretos que estão ali, sabe? É algo que eu só vou, assim, só sigo e vou muito pelo afeto, assim, muito pelos sentimentos. Eu me guio muito por uma poesia que esteja ali nas imagens, que deixe espaço, assim, né, para o próprio leitor, né, seja criança ou adulto, para completar com a sua própria história, com a sua própria leitura. Então, é algo que acontece. Que vem de dentro, né? Ô, Ana, e o seu contato com o autor, né? Ele influencia também ali, quando chega para você o trabalho, ele chega, te deixa livre ou tem muito essa troca antes também? Em geral, o contato ele é mais presente com o editor, que é a pessoa que faz essa intermediação. Mas cada caso é um caso, assim, depende do escritor, depende do contato que eu tenho, da proximidade que eu tenha ou não com essa pessoa. As experiências que eu já tive foram bem variadas, assim. Tive já até alguns livros que eu fui convidada pelo autor para ilustrar, então é uma troca mais forte, né? Mais presente. Mas também já tive trabalhos que eu só fui conversar com o autor depois do trabalho pronto, assim, depois do livro pronto. Então, não tem muito uma fórmula, mas, em geral, nas minhas experiências também, claro, né, não posso falar por todas, mas, em geral, tive bastante liberdade, tive poucas experiências, assim, que tive... que discuti, assim, né, que tive com algum tipo de conflito, assim, não de desentendimento, mas, assim, algum desencontro, assim, de ideias dentro ali do próprio trabalho. Em geral, acho que eu tive a sorte de ter experiências boas, assim, que eu tive muita liberdade e generosidade dos autores também para fazer o meu trabalho. O trabalho com livros infanto-juvenil é assim, é o que você mais faz, né? Mas você teve uma experiência também com o livro adulto, que foi o segundo, né? Eu achei interessante, assim, vem o primeiro e o segundo já muda totalmente. Quero te pedir para falar um pouco disso, dessa ilustração para o público adulto. Aham. Bom, isso é algo que sempre me interessou muito. Sempre gostei
sempre estive muito atenta, assim, para esse tipo de produção, que são livros ilustrados que não são necessariamente para crianças, mas também não é o quadrinho ou a graphic novel, né? São livros ilustrados mesmo. Mas eu acho que no Brasil a gente tem poucas, né, oportunidades, poucas editoras que investem nisso, porque de fato é um mercado mais restrito, né, ou mais difícil de ser compreendido ou de ser consumido. Eu tive o convite da Peirópolis para ilustrar um livro da Lídia Jorge, que chama A Instrumentalina, que é um conto que ela já tinha publicado em Portugal, acho que ele não tinha sido publicado no Brasil ainda, mas ele já tinha sido publicado lá como um livro adulto, assim, né? Sem ilustrações, sem imagens, sem nada. E aí a Peirópolis quis fazer esse projeto. Ele é um livro que fala de infância, que inclusive me lembra, assim, algo do Bartolomeu, assim, tem uma escrita muito poética, ela escreve sobre a própria infância dela, mas um encontro também duro, difícil, né, um encontro muito forte, marcante, mas com muitas nuances e bom, ele é um livro ele tem uma carga assim dramática forte. E aí eu fiz as ilustrações e talvez ele possa ser lido assim pelo público jovem, mas o que também é uma complexidade assim dos trabalhos que eu já fiz, né? Porque o público jovem ou o livro, né, supostamente destinado aos jovens, ele tem um preconceito que vem de muitos lados, assim, né? Vem da escola, mas, assim, vem dos próprios adolescentes, talvez, de que a ilustração é coisa de criança, né? Então, ele é um pouco rejeitado pelos jovens quando tem ilustração demais. Não é fácil também dele navegar muito, assim, por esse espaço. Mas, enfim, é um livro lindo que eu recomendo a crianças, adolescentes, adultos. É um livro muito bonito mesmo, muito poético. Foi um trabalho muito, muito feliz para mim, muito mesmo. É uma autora que eu super admiro. E acho que depois eu não tive mais, assim, outra oportunidade parecida. Mas acho que no meu trabalho autoral é óbvio que não tem a menor comparação com Lídia Jorge, né? Quem sou eu? Mas eu acho que tem alguma coisa desse caminho, assim, né? Meio para além dessas fronteiras fronteira de prateleira, né? De adulto e infantil, eu acho, né? E vamos falar do Origem, então, Ana. Começar da origem dele mesmo. Que é um livro também que fala do tempo, que fala da infância. Você até abre aqui com Bartolomeu Campos de Queiroz, né? Mas vamos falar da origem, de como que surgiu essa ideia de você viajar primeiro, né? Para a África, por 8 países e de caminhão, que eu achei muito inusitado, e até chegar aqui na publicação do livro. Bom, eu fui muito viajante, muito aventureira, assim, na minha juventude, acho que minha juventude passada, assim, né? Desde a pandemia que eu abandonei um pouco a mochila, aposentei, mas eu viajei muito pelo mundo todo, de carona e tudo que você possa imaginar. E essa viagem todo ano, assim, né? Durante um bom tempo da minha vida, todo ano eu tirava uns meses e fazia esses mochilões, assim, bem aventureiros e muito incríveis. E essa viagem para a África era, assim, um meu sonho, sabe? Nossa, era algo muito, muito, muito esperado por mim, muito desejado. E em 2017, eu fui,
E foram dois meses, um pouco mais de 2 meses, eu saí da Cidade do Cabo e fui até Nairobi, no Quênia, passando por Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique, Tanzânia. E, e fui num caminhão, é uma espécie de caminhão, assim, adaptado para ônibus e que funciona melhor nas estradas de terra, né? Estradas de terra e de lama e de tudo que ia aparecer no Era um grupo de caminho. viajantes nesse ônibus caminhão? Era um grupo, e a gente ia acampando. Todas as noites a gente acampava em algum lugar e viajava todos os dias. Então, eram muitas horas na estrada mesmo, muitas horas, umas 8 horas por dia na estrada. E indo por lugares assim, muito, muito ermos, né? Muito rurais mesmo, muito distantes das cidades. Que eu acho que é uma visão assim que é óbvio, na África não é só isso, né? A África são cidades, metrópoles vibrantes e tudo mais, mas essa minha viagem, ela foi principalmente, né, esses espaços, assim, entre, né, as capitais e as cidades, assim, tudo que está ali no meio do caminho, assim, no meio do mapa. E isso me marcou muito, assim, muitos vilarejos e cenas assim que se repetiam pelo caminho, muito e que foram me habitando assim, a cena da árvore com uma criança debaixo, né? Não só uma criança, mas sempre tinha essa coisa assim de uma mangueira, uma árvore imensa e as pessoas ali reunidas embaixo dela na sombra. A cada pequena vila, assim, essa era uma cena muito forte, assim, para mim, dessa coisa da árvore, né, da raiz, enfim, da comunidade, bom, e muito, muito silêncio, né, foram meses de muito silêncio, de muita convivência, assim, com a natureza pura, de ver o nascer do sol e o pôr do sol todos os dias, de dormir debaixo das estrelas. Comecei a pensar assim, muito nisso, a pensar nas crianças. Também fiquei muito tomada assim, pelas brincadeiras das crianças, foi algo que me emocionava demais. As crianças não tinham assim, brinquedos, né, objetos que a gente conhece assim, feitos por indústrias, mas elas tinham as coisas, né, que a natureza oferecia, gravetos, pedras, elas brincavam com as pedras como se fossem carrinhos ali na poeira, na areia, muitas coisas do mar elas brincavam, e comecei a achar isso muito lindo, assim, muito, muito criador, muito potente, e a forma como elas brincavam com o corpo, né? Que isso eu acho que é uma coisa muito de África e que a gente, óbvio, né, herdou essa grande riqueza. Mas ali com aquelas crianças, isso foi muito impactante para mim, assim, uma liberdade que elas tinham com o próprio corpo. O corpo era um instrumento, assim, muito criativo, criador, de muita vida, música, ritmo, dança, né? Isso era algo muito forte mesmo, de como que as crianças tinham uma alegria, assim, de ter um corpo e usufruir dele, assim, intensamente. Bom, todas essas coisas, assim, misturadas ali, foram chegando para mim, assim, e sendo depositadas nesse trabalho que virou esse livro, né? De uma forma meio desordenada, assim, não foi muito E lá na planejado. viagem você já criou alguma coisa, tanto de ilustração quanto de texto? Já andava com seu... Aconteceu uma coisa muito curiosa que eu comecei a anotar né, uns versos, sei lá, umas frases, assim, coisas que eu pensava e fotografei muito. E depois, no meio da viagem, assim, já no segundo mês, meu celular queimou. Meu celular encharcou
nas cataratas de Vitória, né, na divisa ali da Zâmbia com o Zimbábue, e queimou para sempre, perdi tudo. E aí eu comecei a desenhar as fotografias que eu estava mais triste de ter perdido, Ai, que assim. lindo! E eu acho que isso foi uma coisa muito importante, foi um acontecimento muito importante para o livro, e eu acho que é muito bonito e Simbólico, poético, né? Esse celular simbólico. queimar. Exato, essa perda, né? Essa Porque eu acho que a origem também é falar de uma perda, né? De algo que está perdido, que a gente nunca vai acessar, né? A gente nunca vai acessar a nossa memória ancestral de infância, nem a nossa memória ancestral, assim, coletiva. Então, eu acho que a origem é sempre um trabalho de reconstrução, né? De procura, de busca de algo que se perdeu, mas eu acho que é justamente esse vazio que nos move, né? Sim. Que nos move em direção à criação de algo. Então, eu acho Que que massa. foi um capítulo bem feliz. Não, e eu pensando aqui, te levou para outra origem também, que é de desenhar à mão, né? Sair ali da tecnologia, né? Sim, sim, exatamente. E eu fiquei arrasada, assim, tentei consertar de todas as formas, né? Mas eu chorava de tristeza, não foi que de imediato eu achei bonito. Mas depois, quando eu falei, nossa, eu preciso de desenhar as minhas fotos preferidas, porque as minhas cenas, né, preferidas, porque senão eu vou esquecer. E E eu são acho que essas aqui que estão no origem. sim, sim, e eu não esqueci. Ainda que eu não tenha desenhado, me fez não esquecer. Minha memória, já falei, minha memória é muito ruim. E acho que foi isso que cristalizou coisas assim que aparecem no livro, mas que se cristalizou em mim. Acho que foi esse lance aí do destino. Ô, Ana, vamos ler uma partezinha do livro aqui. Você seleciona aí e lê para a gente? Leio. Vou começar aqui do começo, vou ler um pedacinho. Pode ler até o No- Bartolomeu, né? Ah, boa ideia. Vamos homenageá-lo. Isso, o livro começa aqui, a minha epígrafe é do Bartolomeu, não poderia deixar de ser, porque ele acho que é a minha grande origem nessa minha trajetória, né, Você dos chegou a ilustrar livros. algum livro dele, Ana? Não, um sonho, mas não, quem sabe um Quem dia, né? sabe, sim. Eu vou deixar registrado que tem É, um dos editores meus de livros, Bartolomeu. Vamos exatamente. convidar a Ana, nós merecemos. Tem uma lista dos meus livros preferidos. Ah, Se então, alguém nossa. quiser, vai ser uma alegria. Não, estou brincando, assim, seria uma alegria, mas já é uma alegria só por ele existir, pelos livros dele existirem, assim, não é algo que eu precise de mais do que isso. Mas Bartolomeu bom, participou de muito Sempre um Papo. Nossa, lembro com saudade. muita saudade. E esse livro, né, essa epígrafe, além de ser um verso muito lindo, assim, que sempre foi muito marcante para mim, foi o último livro dele que eu encontrei, que ele autografou para mim. Então foi uma espécie de despedida ali em vida dele, que para mim tem uma importância afetiva muito grande, que é o Tempo de Voo, O o tempo livro de dele. novo. Bom, só existe um tempo, o tempo vivo. No princípio, era um grande sossego. Na infância do tempo, tudo era apenas terra e água, sol e lua, luz e escuridão. Vou mostrar aqui a página Abaixa um pouco. rapidamente. Uhum. Tudo era matéria viva, os dias se Aqui. sucedendo sem memória, o futuro dormindo repleto num grão, ainda por rebentar. Nas margens do silêncio não havia quase nada, apenas gente, bicho e planta.
Tudo mais repousava em desuso dentro, sem perguntas, sem respostas, sem susto. O coração batia simplesmente. As palavras descansavam inacabadas, linhas por atear. Quer que continua? Continua mais um pouquinho, é tão lindo. A última, para a gente deixar as pessoas comprarem para ver o resto, Isso. né, Ana? Em verdade, começo não houve. O tempo vivo emenda, fio a fio, instante a instante, em eterna romaria. A severa confiança de cada segundo reinaugurando o outro. O mundo sempre adiante a esperançar. Lindo. Ô, Ana, e aí a gente volta a falar isso de não caber numa prateleira, né? Que dá ali pro jovem, né? E para nós adultos que é encantador, e eu acho que faz tanta falta para o adulto assim ter essa oportunidade de ter uma obra de arte mesmo, né? Nada mais. Exato. Bom, eu sempre acreditei muito nisso, assim, sempre me emocionei muito com esse tipo de trabalho, assim, que são livros ilustrados que também são para adultos, e por que não, né? Eu acho que é um trabalho poético, igual qualquer outro, assim, né? Igual um romance, igual poesia, igual arte, né? Algo que emociona, enfim, que nos toca, né? Do mesmo jeito. E acho que tem uma complexidade que muitas vezes, né, isso assim, a ilustração, ela é muito vista como algo do infantil, né, como algo assim, destinado, né, aquele que ainda não aprendeu a ler, né, como quase um instrumento ali, né, de aproximar a criança do livro, né, e eu acho isso muito triste, é uma coisa que a gente infelizmente desaprende ao longo da vida, né, a ler e conviver com narrativas, né, de imagens. E é um empobrecimento, assim, porque geralmente a criança, ela já nasce com essa capacidade de leitura, muito plena, né? Uma criança lendo um livro ilustrado é uma coisa muito linda, muito rica, né? Como que ela observa, interpreta, óbvio que dentro ali do repertório dela, né? Mas de uma forma muito livre e profunda. E como que essa ideia, né, ou esse projeto de que livros ilustrados são para criança e que à medida que a criança, né, adquire o domínio, né, do registro escrito, ela deve ser afastada, né, disso, deve ser privada das imagens, das ilustrações. Isso acaba por fazer com que a gente desaprenda a ler, né, a ler as ilustrações e o que a ilustração traz é muito além do texto, né? Para nós adultos, assim, quando você pega esse livro, antes de abrir, que você já tem essa imagem e páginas que não tem texto, mas que você olha primeiro para o desenho, te transmite, né, uma capacidade de interpretar da sua forma também, né? Que eu acho que a ilustração tem esse papel, né? De dizer por si também além do texto, né? Para o adulto isso é muito importante, para o jovem, né? Eu acho que até para a criança também, né? Ela fala mais do que o texto, a criança interpreta da forma dela também. Sim, e de procurar um encontro ou um desencontro, né, entre a imagem e o texto. Eu acho que isso é o grande trabalho do livro ilustrado, né? Ele não é uma narrativa só, são muitas narrativas que estão acontecendo ali simultaneamente, né? E cada leitor, com a sua idade, com a sua bagagem, com o seu interesse, ele vai pegar um fio, né? E se conduzir ali, né? Por aquelas páginas. Então, é um trabalho que é muito amplo, né? Quando ele é bem feito,
eu acho que ele é muito rico, né? Você tem duas histórias, no mínimo, ali dialogando. E você precisa de fazer duas leituras, né? Ou mais, para você construir a sua própria interpretação. Ô, Ana, e a sua estreia? Vamos falar do texto, né? Sua estreia de publicar um livro escrito por você também, né? Que é bem inusitado, ilustrar e escrever. Quero te perguntar, assim, você falar a respeito desse seu sentimento colocado para fora aqui em forma de palavras agora, né? Já nascer premiado, assim, né? Conta pra gente dessa emoção de lançar um livro escrito. Para mim é muito difícil escrever, assim, muito difícil. Não me sinto, me sinto muito peixe fora d'água, né? Que nem no livro aqui mesmo. Mas eu fiquei muito feliz. Eu já tinha, né? Já escrevi outros livros e ilustrei, mas eu ainda não tinha conseguido a oportunidade de publicar. Também um outro trabalho, né, que eu tenho já há alguns anos e que ganhou menção honrosa no João de Barro, em 2013, que também foi escrito e ilustrado por mim, ele também tem essa característica do Origem, de ser um texto talvez difícil para uma criança, mas ilustrado, e então, né, e talvez o livro não seja bom mesmo, mas, enfim, nunca consegui publicar. E para mim é muita alegria mesmo, muito, assim, incentivador, me reabastece de confiança, né, ter ganhado esse prêmio, porque é um lugar, assim, que eu já duvidava muito de que eu pudesse ocupar, ou de que eu pudesse também estar, né, como autora, tanto do texto quanto da ilustração, assim, foi um percurso longo, difícil, assim, que tive muitas tentativas frustradas antes, né, do Origem conseguir ser publicado. Conta Então, a história, Ana, eu acho que tem que ser contada, sabe? Porque você é um exemplo para quem está ali, né, na tentativa. Bom, então eu escrevi eu contei, né? Já tive esse livro, né? É antigo. E tem uma coisa muito engraçada, assim, né? Esse meu outro livro, Cisco, de 2013, quem estava no júri, né, era Angela Lago, e tipo, nossa, né, minha grande inspiração, assim, né, e referência da vida mesmo, e daí eu fui, né, tava entre os finalistas, e o comentário, assim, dela foi assim, esse livro não é para criança. Bom, isso já foi algo que me marcou muito, né? Eu tenho uma grande admiração por ela. E depois desse livro, eu recebi a menção honrosa, mas ele continua na gaveta até hoje. Eu pensei, bom, talvez isso não funcione, né? Mesmo, realmente. Mas fui tentar de novo, muitos anos depois, com Origem, e me inscrevi de novo no João de Barro, que é o único concurso, né, que existe no Brasil para livro ilustrado. E aí eu ganhei de Belo Horizonte, exato, um concurso que já existe há, sei lá, mais de 40 anos, um dos mais antigos do Brasil. E aí eu ganhei o prêmio e fiquei muito feliz, comemorei muito, nossa, chorei de alegria. E algumas semanas depois eu fui impugnada do prêmio por conta de um documento, de uma burocracia que tinha faltado de fato, assim, tinha faltado na minha inscrição, mas era um documento que estava ok, que não tinha nenhum problema com ele, eu consegui o documento, inclusive retroativo, e entrei com recurso e não deu certo. E o mais triste é que o João de Barro tem duas categorias, né? Uma de livro ilustrado, outra de texto. O ganhador da categoria de texto também
perdeu o prêmio por causa de documento, e aí eles convocaram outros ganhadores que também perderam, por sua vez, o prêmio por causa de documento. Já estava assim, gente, escolhe, vamos escolher quem mandou os documentos. E foi isso que aconteceu, não tinha o que fazer, só chorar mesmo. Fiquei muito triste. Pensei, nossa, de novo, assim, né? Foi um sentimento de, assim, foi quase... Fracassei um pouco melhor dessa vez. Mas, bom, eu falei, né, bola pra frente e tal, vou publicar e deixa isso pra lá. Mas aí veio a pandemia e eu até tinha conseguido, né, uma editora já nesse momento, que era Amaralto, mas o livro ficou na gaveta por mais 3 anos, eu já tinha perdido as esperanças de novo, então foi um processo, assim, que antes, né, assim, desse ano, no começo desse ano, assim, antes de ver que o Origem, né, teria um final um pouco mais feliz, ou um recomeço, né, mais feliz, eu já estava assim, não vale a pena, vou parar por aqui mesmo, acho que essas 2 tentativas bastam. Não preciso mais de investir nesse sofrimento, porque realmente assim, escrever para mim é algo muito difícil, é algo muito estrangeiro para mim, né? Ilustrar também não é fácil, mas me sinto um pouco mais capaz. Então, eu já tinha mesmo tomado como algo que eu não ia mais tentar. Então, para mim, assim, foi inacreditável, assim, foi uma felicidade que não é só por esse projeto, né, não é só por ele ter ganhado esse reconhecimento, que é óbvio que me deixa muito feliz, mas também tem uma alegria, assim, pelo que virá, assim, de pensar que ainda posso tentar batalhar mais um pouco, assim, né, ganhei um pouco de fôlego, para continuar aí fazendo esses livros estranhos. Quem sabe eles encontrem um lugar. Sim, já encontrou, né? Agora é só seguir adiante. Você já tem projeto novo de publicar mais livros seus com texto seu, poesia, além da ilustração, né? Tenho um projeto já para o ano que vem, que também era um projeto meu que já existia há muito tempo, e que vai finalmente sair da gaveta. Inédito, entre outros livros, né, de outros autores que eu já tenho planejado para ilustrar, que também é algo que me deixa muito feliz, assim, não tenho nenhuma intenção de deixar de fazer isso, né, sou muito feliz de partilhar livros com outras pessoas, mas também é bom, assim, saber que também posso contar as minhas histórias. É incrível. Ana, você gentilmente me mandou alguns livros, nosso tempo está quase acabando, mas vamos falar rapidamente desse Doçura, que só de olhar a gente já vê que, assim, que é cheio de afeto, a gente olha para essa ilustração. Você disse que faz parte de um projeto seu, junto com a Emília Nunes, né, de uma série. Isso. Esse é o primeiro livro da série, chama Brincar de Livro. Na verdade, é uma trilogia de livros de imagem, e o terceiro está no forno ainda, mas são livros que foram escritos pela Emília, que é uma autora de Salvador, muito querida, uma grande amiga e parceira, e no primeiro livro ela me mandou com o texto, de fato, escrito, né, era para ser um livro comum, com textos e ilustrações, e aí eu comecei a ilustrar e percebi que o livro poderia funcionar sem o texto, né, que o texto estava quase como uma legenda,
E tive a ousadia, assim, nem sei se eu faria isso de novo hoje em dia, mas na época eu mandei 2 versões para ela, com as primeiras ilustrações, uma com o texto e outra sem o texto, e falei, Emília, o que você acha da gente tirar o texto? Tirar o seu texto. E ela ficou em choque, assim, né? Falou, nossa, preciso pensar nisso. Não estava preparada. Mas a Emília, nossa, é muito generosa, pessoa muito querida, e aí ela ficou digerindo essa proposta bem inusitada. E ela falou, nossa, acho que vai ficar legal. Então, nesse primeiro livro, a gente fez essa experiência, né? O texto continua sendo dela, porque foi a partir dele que eu ilustrei. Mas é um livro de imagens, né? É um livro que a história ela precisa ser contada por cada um, né? Por cada criança ou adulto. E o mais legal, que é um livro de incentivo ao hábito da leitura, né? Exatamente. São livros, tanto Brincar de Livro quanto Doçura, né? São livros que falam de livros, que falam essa temática aqui, muito legal. do ato de escrever. Você me mandou também esse Para Ver uma Lua Cheia. Eles são recentes, né, Ana? Esses são os últimos que eu publiquei. Esse foi com a Marismar, a Marismar Boren que escreveu, daqui de BH mesmo, também uma super querida. E é um livro muito lindo. Lindo. Um livro sobre espera, que eu acho que é sempre, sempre bem-vindo. Você também me mandou, gentilmente, as cadernetas lindas da sua... Aí fala um pouco do seu trabalho de papelaria, Ana, e onde que a gente encontra. Então, e eu sigo levando essa minha marca, esses produtos... desde a adolescência, né, tá até aqui, tenho pessoas muito queridas que me ajudam, que trabalham comigo nessa parte, e, bom, tem um site que é shop.anacunha.com, fazer o marketing, e tá aí nas livrarias do país, lojinhas de museu, lojas, assim, sei lá, de enfeites, de decoração, algumas lojas variadas, mas principalmente nas livrarias. Gente, para presente, não vai ter ninguém que não queira ganhar um livro junto com os presentes que a Ana faz. Ana, vou te deixar agora fazer as considerações finais aqui, te agradecer muito pela presença, pela generosidade de nos enviar os livros e dessa conversa também. Grata, viu? Obrigada, eu que agradeço, viu, Josane? Foi uma alegria, um prazer. Muito obrigada pela oportunidade dessa conversa, fiquei muito feliz. Vida longa, Ana, escritora, que mais livros surjam e mais prêmios. A gente comemorar obrigada. Muito obrigada. Um abraço, Ana, obrigada a você que nos acompanhou aqui. E aqui no canal do Sempre um Papo tem muitos programas iguais a esse. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ser notificado quando entrar um programa novo no ar.